E aí, pessoal, beleza? Então, fiquei devendo de fazer um vídeo falando sobre o BIOS Mod avançado, que eu postei anteriormente um básico fazendo as modificações, que só mudava o tempo das memórias. Então, aqui é o sistema que eu estou utilizando no momento, que é o RiviOS, e nele, aqui a minha rig está rig 1, que está ativa, elas são 5570 e uma 470. Então, o que eu falei sobre foi o BIOS Mod avançado é fazer as modificações de overclock junto BIOS Mod, mudando as temps da memória, ou seja, fazendo tudo na BIOS. Sem precisar depois de se preocupar em alterar em qual sistema operacional de mineração que está utilizando, algo do tipo. Todas as minhas placas estão todas com o BIOS Mod e overclock direto na BIOS. Independente do sistema que eu utilizar, elas vão estar prontas, sem precisar se preocupar em fazer nenhuma alteração para colocar overclock mais. Então é o seguinte, ó, peço que acompanhe o vídeo anterior para ter a noção que já foi feito. E nesse atual eu vou só demonstrar o que é que eu faço na BIOS. Depois foi aquelas modificações nos times. O passo que eu utilizo depois é utilizando o Polaris BIOS Editor. Vai estar o link do vídeo anterior na descrição, que nele tem todos os softwares que eu utilizo. E nesse segunda parte mais avançada, só vai necessitar do Polaris BioEditor. Então, aqui é a BIOS original, né? Sem modificação, mostrando como é que ela tá, né? A memória 1750 MHz e o Core Clock está 1286. Eu vou carregar essa outra BIOS aqui, que é a que eu já modifiquei, que é a que eu utilizo atualmente nas minhas 570 do modelo XFX de 4 GB. Eu estou utilizando 1100 em Core Clock e 2000 de memória. Aqui o pessoal baixa a voltagem, os milivolts que chega para as memórias. Eu não modifico isso. Por enquanto eu não estou alterando, querer diminuir a memória que chega, a energia. Eu modifico mais aqui, ó. Aqui é o pulo do gato da modificação. Veja se acompanham aqui, ó, onde faço a modificação de 1100 MHz. Quando a pessoa, no exemplo que eu quero citar, pronto, o MSI Afterburn. Quando se faz a alteração somente nos times, quando a gente vai para o Afterburn, a gente modifica a memória, os megahertz da memória e do core da placa. Aí, naquela modificação, você vai alterar isso e isso, só que através do programa, o software. Com isso, às vezes, ela vai pegar e forçar a placa a funcionar a uma frequência mais baixa de core clock do que a escala anterior dos estágios. Você pode ver aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7 estágios de escalabilidade da memória do clock. Ou seja, aqui eu tento colocar na sequência para ficar melhor, porque quando a gente faz no Afterburn, nós diminuímos muito nessa, que é a última utilizada. Isso aqui é anterior, quando der qualquer baixa, ele vai subir demais do que o necessário. Então, eu, eu procuro deixar escalável para que as placas de vídeo não sofram tanto quando for modificado a frequência do core clock. E no caso da memória eu já deixo o 2000, que as minhas 570 são todas 1100 de core clock e 2000 de memory clock. O que eu faço aqui, modifico entre 5 a 10 MHz, eu vou diminuindo aqui dos estágios. Coloco o que eu quero, que é o 1100, é 1090, 80, 70, 60. E nos três primeiros eu deixo o padrão, não modifico esses três aqui. Eu sempre deixo o padrão os três primeiros. Só modifico os que estão acima de 1000 MHz por padrão. Aí eu faço a escadinha. E a memória também, ó. A memória só modifica a última para deixar logo fixo. Outra coisa que eu faço também é modificar aqui no Power Tune a temperatura máxima que a placa pode chegar. Aqui ela está até 85 graus. Se chegar a 85 graus, ela vai fazer a parte de segurança. Ele vai começar a diminuir a frequência do core clock para querer baixar a temperatura e tentar manter o nível máximo que estabelece aqui. O padrão ela vem, acho que é 90 ou é 90, 92 graus. E aqui a temperatura de desligar a placa de vídeo caso ela atinja o máximo. O padrão é vir 94, eu baixo para 90.
e a temperatura máxima que ela baixa as frequências para tentar suportar é 85. Com isso visando mais a vida útil da placa de vídeo para poder ter um melhor rendimento. E depois que faz esse processo, essas modificações, tanto no Core Clock e a memória e essa pequena modificação aqui, eu já salvo e faço o procedimento de passar a BIOS na placa. E é isso aí, pessoal. Espero que ajude. E mais uma observação que eu esqueci de falar é que só faça esse procedimento depois que muitos testes você realizar com frequência no Afterburn, que você tem uma ideia do que a sua placa aguenta com estabilidade. E só depois que você testar muito com o Afterburn, algumas horas, algum tempo, que não trave ou não tem algo do tipo, você tente modificar para direto na BIOS, viu? Isso é um alerta porque se você quiser fazer logo tudo de primeira na BIOS, pode ocorrer de a placa não aguentar as frequências utilizadas e pode travar. Só faça isso depois que você testar legal no Afterburn e ter uma ideia de se ela vai segurar ou não essa modificação, viu? Isso aí, valeu.